Gênesis 15, do verso 7 ao versículo 21, final do capítulo. A palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, eis-nos aqui diante da Tua santa palavra nesse momento de adoração. Te louvamos, te adoramos pelo texto que o Senhor revelou e preservou. E nessa manhã, segundo o Teu propósito, ele é lido diante de nós e também pregado, exposto. Abençoa, Deus, a pregação. Nos ilumina a mente com Teu Espírito e a Tua palavra, e cumpre o Teu plano, o Teu propósito, por meio desse instante. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos acompanhado no livro de Gênesis que o nosso Deus, o Deus que se revela na palavra, é um Deus que trata conosco, a humanidade, por meio de pactos ou alianças. Então, nós estamos em todo o livro de Gênesis, desde o princípio, falamos do pacto de obras lá no Gênesis, no Éden, e depois da queda, o pacto da graça, e nós vamos falar nessa manhã um pouco mais sobre pacto. O texto fala de pacto, de aliança, e depois da queda, antes da queda, o pacto de obras, depois da queda, o pacto da graça, ou aliança da graça. Então, essa aliança da graça, ela começa no Antigo Testamento, não é no Novo apenas, como muitos pensam. O Senhor, então, desde o Antigo Testamento, se comprometeu a salvar o seu povo. Então, logo após a queda, o Senhor já se revela aos nossos pais, Adão e Eva, em Gênesis 3,15, e o Senhor já faz promessas do pacto da graça para Adão e Eva, quando ele diz que iria colocar inimizade entre o descendente da mulher e a descendência da serpente, e que este lhe ferirá o calcanhar, lá em Gênesis 3,15. Quem é este que fere o calcanhar?
da serpente, no caso, a serpente fere o calcanhar do descendente. Então, a serpente é o diabo, e o calcanhar ferido é o calcanhar do nosso Redentor, de Cristo. Então, este te ferirá a cabeça, Cristo ferirá a cabeça da serpente, e esta feriu o calcanhar do Redentor. Então, já depois da queda, há a promessa do Evangelho. Já tem Evangelho no Antigo Testamento. O pacto, ele já começa a ser revelado, não precisa chegar no Novo Testamento. Quando Cristo vem, ele cumpre tudo o que foi prometido lá desde o princípio. Então, é muito importante entendermos a salvação revelada nas Escrituras, que é por meio de pacto, é por meio do pacto da graça. Esse pacto foi planejado na eternidade e ele já começa a ser executado depois da queda. O que acontece, à medida que a história vai caminhando, é a clareza com que Deus vai revelando essa aliança, e nós que temos a nova aliança em Cristo, temos mais clareza, é claro, do que Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e os outros que estiveram em aliança com o Senhor. Então, a aliança ela foi estabelecida pela primeira vez em Gênesis 3:15. Um pastor americano, ele tem um comentário na Confissão de Fé, Joseph Piper, o Piper, ele tem um comentário na Confissão de Fé, falando do pacto, e ele, tratando desse assunto, ele pergunta o seguinte: quem estabeleceu esse acordo? Estamos falando de um pacto, uma aliança, um concerto, um contrato. Quem é que estabeleceu esse acordo? Deus estabeleceu o pacto, esse arranjo, esse concerto, vem de Deus. Quais são as partes do pacto? Lá em Gênesis 3:15, nós temos a serpente, nós temos Eva, a mulher, e o homem Adão. E o que é que Deus promete nesse pacto? Colocar inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E qual o meio que Deus prometeu derrotar a serpente? Aí veja, Deus derrotará a serpente, ou seja, Satanás, por Jesus Cristo, o libertador. Isso já foi anunciado lá atrás. Então, quando você lê Gênesis 3:15, saiba disso, ali está a primeira promessa do Evangelho. E qual é a promessa? Deus diz que vai salvar pecadores com base em um libertador que vai sofrer. Veja que os judeus não entenderam, né, que o Messias seria o servo sofredor. Eles não entenderam, eles esperavam um Messias guerreiro, um rei poderoso, e sim, Cristo é rei, ele reina com poder, ele está exaltado à destra de Deus, e ele reina com toda a autoridade que lhe foi dada no céu e na terra. Mas já lá em Gênesis 3:15, a ideia da serpente ferindo ali o calcanhar e Cristo pisando a cabeça da serpente, então a ideia de que o Redentor precisava sofrer já estava ali. Dessa maneira, depois da primeira promessa do pacto, em Gênesis 3:15, toda a Bíblia é o desdobramento dessa promessa. Você começa a ler Gênesis, chega ali na aliança da graça, em Gênesis 3:15, e o restante é o desdobramento, ou desenvolvimento desta promessa. Dessa maneira, os teólogos reformados, iluminados por Deus, o Espírito Santo, lendo a Bíblia, eles entenderam que a aliança é a estrutura por trás de toda a Bíblia. A teologia da aliança, a teologia do pacto, que é uma doutrina muito importante na reforma para os teólogos reformados, eles, olhando a Bíblia, lendo sobre esses assuntos, eles entenderam essa estrutura da revelação de Deus e desenvolveram essa doutrina que chamamos a teologia do pacto ou a teologia da aliança. E essa aliança foi revelada progressivamente no Antigo Testamento, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, e todas essas etapas da revelação, todas elas são administrações do mesmo pacto, que é o pacto da graça.
E, finalmente, quando Cristo vem, a nova aliança, e aí também a administração final, a nova aliança, o pacto, então, da graça em Cristo, ele é o cumprimento de todos aqueles pactos do Antigo Testamento. Assim, olhando para a Bíblia dessa maneira, nós percebemos que o povo de Deus foi salvo sempre da mesma maneira. O povo de Deus foi salvo sempre por meio do pacto da graça. Então, isso é muito importante. Os pecadores perdidos, irmãos, eles precisam ouvir o Evangelho e eles precisam, ao ir à Bíblia, e, ok, a Bíblia fala de salvação, mas como é que Deus salva? Como é que Deus se relaciona conosco? Porque, sim, Deus é amor, é um atributo de Deus, é o amor infinito, Deus é amor. Mas muitos não entendem, sim, Deus é amor, mas como é que ele vai salvar pecadores e não ser injusto? Então, ele amou o mundo e deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para ser o nosso representante. Então, esse amor de Deus, para que ele seja aplicado à humanidade, é necessário um pacto, uma aliança. Então, muitos têm uma visão genérica do amor. Deus vai me perdoar porque ele é amor? Sim, ele é amor. Mas como é que a Bíblia diz que esse amor chega a nós? Como é que a Bíblia diz que esse amor salva? Qual o mecanismo? E entender essas coisas é importante para que as pessoas creiam em Cristo, para que as pessoas venham para o Evangelho. Então, nós, claro, temos essa graça de termos uma teologia bem desenvolvida, pactual. Isso é uma bênção para nós que cremos dessa maneira, mas nós entendemos que isso é o Evangelho. Isso tem que ser pregado, as alianças, o pacto, e é muito interessante, então, caminharmos aqui no Antigo Testamento e observarmos essas coisas à medida que elas vão sendo reveladas e se desenvolvem. Veja a estrutura pactual também no nosso texto, que começa a nossa sessão dessa manhã no verso 7, e veja a estrutura pactual. Eu vou lhe mostrar, não sei se todos percebem. Veja que Deus diz assim: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Veja que, lembra lá de Êxodo 20, quando o Senhor, através de Moisés, tira o povo do Egito? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí agora Deus dá os termos do pacto. Essa é uma estrutura pactual. Deus é o Senhor soberano. Ele é o Senhor, como na Idade Média havia a ideia do feudalismo, onde tinha o senhor feudal e aqueles servos, então, eram beneficiados pela proteção desse senhor, e agora eles, em resposta, serviam aquele feudo. Então, Deus, ele diz: eu sou o Senhor. Essa estrutura é pactual. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Eu sou o Senhor. E aí ele diz o que ele fez por esse povo. Aqui no caso, como é com Abrão, ele diz: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus. E aí Deus faz promessas para Abrão, para dar-te por herança esta terra. E a resposta de Abrão é: como saberei que hei de possuí-la? Como é que eu vou saber que essas coisas são assim? Eu estou aqui, saí de Ur, não tenho um palmo de terra, o Senhor falou do filho, eu não tenho ainda um filho. Qual o sinal? E veja que a resposta de Deus é mais pacto, é mais aliança, é uma resposta numa estrutura pactual. Veja, como saber, verso 8, como saberei que hei de possuí-la? Aí, a partir do verso 9, Deus manda Abrão pegar sacrifícios. Vai haver no texto, nós já lemos, Abraão tem que cortar os animais. E essa estrutura desse rito que acontece, que o rito aí é assim: Abraão corta os animais, e era para Deus e Abraão passar por entre os animais cortados. Isso era um pacto. E a linguagem bíblica, a palavra bíblica para pacto no hebraico é berit, cortar.
Então, a figura e a ideia, a resposta de Deus é: vamos fazer uma aliança, corta os animais, prepara o sacrifício. E aí, num pacto entre duas partes, as duas partes andavam dentro daqueles animais separados. E então, o que esse pacto significava era o seguinte: quem quebrar o pacto vai ser despedaçado, vai morrer igual a esses animais. Era um pacto de vida ou morte, onde cada parte tinha uma obrigação. E haviam bênçãos da obediência e havia maldições da desobediência, e aqueles animais mortos, cortados, sacrificados, o sacrifício representava isso. Veja, Deus responde a Abrão por meio de um acordo, de um pacto, de um contrato entre Deus e Abrão, por meio de uma aliança. Ele confirma que vai cumprir essas coisas com Abrão por meio de uma aliança. Ele se compromete com Abrão. Ele faz um compromisso com Abrão por meio de um pacto. Obviamente, nós estamos acompanhando, e vocês já viram, que Deus começou essa aliança com Abrão antes, desde o chamado de Ur dos Caldeus. Mas então Abrão pede um sinal. Como é que eu vou saber que o Senhor vai cumprir essas coisas? Aí Deus faz uma renovação do pacto. O Senhor traz mais pacto, mais aliança. E nesse pacto, só quem passa entre os pedaços é Deus. Abrão dorme, ele cai em profundo sono, e só quem caminha entre os pedaços de animais cortados é Deus, simbolizado por uma tocha de fogo, que simboliza a presença do Senhor. Isso significa o quê? Que Deus está dizendo que ele assumiu a responsabilidade completa por esse pacto. O fato, irmãos, é que nesse capítulo, nessa seção do capítulo 15, do verso 7 até o final, o que aí é uma confirmação da aliança, onde Deus assume a responsabilidade. Ou seja, não é por causa dos méritos de Abrão que Abrão iria receber a terra e a promessa da terra, que aponta para o céu, para a eternidade, que aponta para a vida eterna. Então, Deus faz promessas a Abrão, isso está dentro de uma estrutura pactual, como estamos argumentando, e então a resposta de Abrão é: ele creu em Deus. Nós já vimos no sermão anterior. Ele crê que Deus vai lhe dar a descendência numerosa como as estrelas do céu, que Deus lhe daria então a posse da terra, e veja então que Deus se relaciona com os homens por meio de alianças desde o Éden, e a nossa confissão de fé trata desse assunto, porque há uma distância infinita entre Deus, o Criador, e a criatura. Há uma distância infinita. A nossa confissão de fé fala disso. Então, o único meio de Deus nos abençoar é Ele mesmo se comprometer por meio de um pacto, e, de fato, é o que nós vemos na nossa passagem. A confissão de fé fala de um primeiro pacto, que era o de obras, embora havia graça, mas era de obras, porque exigiam obediência dos nossos pais, e havendo a queda, e agora o homem incapaz de obedecer pelo pacto de obras, Deus oferece no pacto de graça salvação por Jesus Cristo. Então, nós entendemos que só há esses dois pactos na Bíblia, o de obras, que Adão fracassou, e agora o pacto da graça. E nesse pacto, desde o Éden, desde Adão e depois os outros que Deus fez aliança, desde sempre, irmãos, Deus está oferecendo salvação, oferecendo Cristo. Jesus está sendo oferecido. Ele era simbolizado por meio de sacrifícios, de sombras, de tipos no Antigo Testamento. Mas o que está sendo oferecido, o que foi oferecido para Abraão, foi Cristo. Foi o Evangelho. Abraão ouviu o Evangelho. Não foi só a terra temporariamente que Deus prometeu, depois ele iria morrer. Deus prometeu uma herança eterna, prometeu uma salvação eterna. Mas num pacto, irmãos, as duas partes
geralmente se comprometem, não é verdade? As duas partes num pacto, quando você assina um contrato, um arrendamento ou algum outro contrato, as duas partes se comprometem e têm obrigações. Mas, aqui no nosso texto, e veremos mais na frente com mais detalhe, Deus se compromete sozinho nesse pacto. E o pacto da Bíblia, a exemplo dos pactos na antiguidade, ele era selado com sacrifício, com morte de animais. Porque aqueles animais cortados, eu já falei, eles apontavam para o fato de que quem quebrasse o pacto sofreria as consequências e que, de fato, era morte. Né? Lembra que no pacto de obras, o Senhor disse, no dia que comer, certamente morrerás. Então, há sanções da quebra desse pacto. A pena para a quebra dessa aliança era a morte. Ou seja, a ideia bíblica de pacto é um tratado com pena de morte. É isso que vemos lá no Éden, no pacto de obras, é isso que vemos depois. Porém, no pacto da graça, Cristo morre em nosso lugar. Cristo assume a nossa quebra do pacto, digamos assim. Nós quebramos o pacto. Nós merecemos ser despedaçados, mortos, por causa dos nossos pecados, que ofendem o nosso Deus Santo. Nós transgredimos, merecemos um inferno eterno. E Cristo, ele é o sacrifício. Ele é o sacerdote, o sacrifício. E então ele sofreu as sanções, a quebra do pacto, digamos assim, em nosso lugar. Né? Nesse sentido, Cristo sendo Deus homem, Deus em Cristo assume a nossa morte. Né? Morre em nosso lugar para que nós não morramos eternamente. Então Deus trata com a humanidade por meio de alianças em nosso texto. Meus irmãos, diante disso nós vamos caminhar nesse texto, caminhar por esse texto, diante dele com o seguinte tema: o Senhor é responsável por sua aliança. O Senhor é responsável por sua aliança. Um outro título também que poderíamos dar, mais curto, esse não é tão curto, mas um outro título, algo que vamos ver no texto é a aliança da graça e a certeza da salvação. Então também o texto aborda essa questão da aliança e a certeza. E por quê? Porque Deus é responsável pelo pacto. Então, o Senhor é responsável pela sua aliança e, em primeiro lugar, ele é responsável ao estabelecer a aliança soberanamente. O Senhor é quem estabelece a aliança. Ele é responsável. Nós já falamos, e no verso 7, o texto diz: disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra, para herdá-la. Então, Deus vem a Abrão e promete, soberanamente, livremente. Deus não devia nada a Abrão. É uma promessa livre, é uma promessa soberana. E Deus, como Criador, ele tem direitos de propriedade sobre a terra. Não anulamos e cremos que há um direito terreno de propriedade. Nós não somos contra a propriedade privada. Deus nos dá bens, nos dá posses. E há um mandamento que não furtarás. Então, esse mandamento de Deus, na ética dos 10 mandamentos ali, na palavra de Deus, pressupõe a propriedade privada. Então, Deus nos dá a propriedade para administrarmos, sermos mordomos. Mas há um sentido último em que Deus mesmo é o Senhor, Criador, e ele tem direito sobre a terra pertence a ele. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os habitantes seus. Então, a terra pertence ao Senhor e Deus livremente vem a Abrão e diz que vai dar a Abrão uma terra que tem outros habitantes ali, habitando naquela terra, porque Deus tem esse poder. Deus pode conceder o que lhe pertence aos filhos dos homens. Ele tem direito de propriedade. E quando Deus decide dar algo a alguém, não há quem possa impedi-lo. Nem mesmo os gigantes filhos de Enaque. Lembre que quando Deus disse para Abrão e para os filhos de Israel que ele daria aquela terra, havia os habitantes ali, grandes, né, gigantes, cidades fortificadas.
E Deus disse que daria aquela terra a Abrão e aos filhos de Israel. Então Deus tem esse poder de prometer, de conceder a posse, e também tem poder de executar, de conceder mesmo a terra. No Salmo 2, falando de Cristo, lembra que o Senhor disse a Jesus, ao Messias, ao rei ungido sobre o monte Sião: pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Lembre também que quando Deus quis dar a Davi o reino, tirar de Saul, veja o tanto que Saul tentou impedir Davi de ser o rei, tentou matar Davi várias vezes, perseguiu, e não conseguiu, porque o Senhor tem esse poder livremente, soberanamente, ele promete, ele concede as suas dádivas conforme o seu querer. Do Senhor vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, e o Senhor é soberano sobre os seus dons. Ele é soberano. Nós nada podemos fazer. Às vezes o ímpio range os dentes, né, de inveja, ele tem raiva, porque Deus não age como ele quer e distribui os seus bens e os seus dons de uma maneira soberana, livre. E Deus não é obrigado a distribuir seus dons conforme a vontade dos ímpios, do entendimento dos homens, o que é que eles acham que é justo. Não. Deus é soberano, ele é o dono de tudo, da terra. Ele entra em aliança com Abrão e ele diz que vai dar aquela terra para Abrão. E essa estrutura da revelação, também já falamos, é a mesma estrutura de Êxodo 20, a estrutura pactual. Deus tira Abrão de Ur e ele faz promessas, ou seja, ele é o Senhor, e como um Senhor, ele diz: ó, aqui é a benfeitoria que eu te fiz, uma benfeitoria histórica. E por causa disso você é meu povo, Abrão, vocês crentes são meu povo, vocês estão em aliança comigo. E lembre, estamos enfatizando nesse ponto a soberania da graça. Lembre que Abrão era um pagão, era um homem estéril, e Deus foi soberano, irmãos, na sua graça, em chamar Abrão. Ele foi alvo de misericórdia, de graça soberana. Deus se compromete com Abrão, não é porque Abrão tinha algo para oferecer para Deus, foi graça, soberana graça. Ele ouviu o Evangelho. Deus ofereceu o Evangelho para ele através daquelas promessas pactuais. Então Deus é um Deus de pacto, esse pacto é soberano da parte de Deus, ele oferece redenção nesse pacto, salvação, e ele nos chama gratuitamente pelo pacto para sermos herdeiros da vida eterna. Ele nos chama e nos oferece Cristo por meio desse pacto. Ele nos chama para sermos o seu povo e ele ser o nosso Deus. Então isso é simbolizado no pacto com Abrão por meio da promessa da terra. E certamente Abrão sabia que aquilo apontava para um novo céu e a nova terra. Ele entendeu o evangelho, ele entendeu que aquilo falava de vida eterna. Então o nosso texto, a estrutura aí do verso 7 e do texto em geral, conforme vemos aí, vamos caminhar por ele, é uma estrutura de aliança e saiba disso, a salvação vem de Deus, é um ato soberano de Deus, é Ele que vem ao homem, é Ele que dá os termos do pacto, é Ele que diz como é, e Deus assume a responsabilidade, porque se dependesse do homem, ele não conseguiria cumprir a parte. Se fosse uma coisa que dependesse de nós e tal, a gente fracassaria, não cumpriria perfeitamente o pacto. Então, é maravilhoso ouvir e saber que Deus mesmo assume a responsabilidade, o Senhor mesmo cumpre o seu pacto revelado, as suas promessas. Então, não esqueça disso, a salvação revelada é um ato da soberania de Deus para nós. Em segundo lugar, o Senhor é responsável pela sua aliança, e o ponto 2 é, ao conceder auxílios para a fé. Então, Deus se revela, o pacto é dele, é soberano, mas você viu, e nós lemos aí, Abrão pergunta no verso 8, como é que eu vou saber? Né? Um homem velho, sem filhos, não tem um palmo de chão nessa terra,
Sou peregrino, ando em tendas. Como é que eu vou saber que essas coisas são assim? Ou seja, Abrão pede ao Senhor sinais da aliança, sinais de que Deus iria cumprir o seu pacto. E como resposta, nós já lemos aí, mas vamos ler novamente, a partir do verso 9, o que é que Deus responde para Abrão? Abrão pede um sinal, e aí Deus responde aí no verso 9. Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho, e ele, tomando os animais, partiu e pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Então, Deus mandou cortar uma aliança. Pega os animais, sacrifício, parte aí. Então, veja que esse é o sinal que Deus está dando a Abrão, respondendo a Abrão. Na sequência, a partir do verso 12, há uma narrativa, uma descrição do que aconteceu. Ao pôr do sol, o sol se pondo, aquela penumbra, o crepúsculo, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas. Deus se revela, a presença de Deus, e isso traz temor. E o texto diz que isso acometeu aí a Abrão. E Deus fala com Abrão, veja, mais promessa, mais pacto. Deus fala a ele no verso 13. E Deus revela coisas que vamos ver, na verdade, no próximo ponto, no ponto 3 aqui do argumento. Mas Deus diz a Abrão sobre o futuro do povo do pacto, que seria peregrino em terra alheia, o povo iria para o Egito. Deus está dizendo da escravidão lá de 400 anos no Egito, que depois Moisés vai tirar o povo de lá, e que Deus diz no verso 14 que vai resgatar esse povo. Deus diz no verso 15 que Abrão vai morrer com idade, ditosa velhice, e depois a descendência dele iria ocupar a terra. Aí veja no verso 18 como tem pacto aí, que não é imposição dos reformados ao texto. Veja no verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor o quê? Aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra. Aliança. Deus fez aliança. E a aliança consiste em quê aí? Promessas. Deus promete. Deus diz, e sabemos que quando Deus diz, ele vai cumprir. E o auxílio à fé foi esse rito, esse sacrifício, onde Abrão, não sei se você percebeu no texto, que caiu o quê? Sobre Abrão? Profundo sono sobre Abrão e pavor, certo? E aí, mais na frente, o texto nos diz, veja o verso 17. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Abrão dormiu para um lado, profundo sono, e só passou aquela tocha que simbolizava a presença de Deus entre aqueles pedaços. Então Deus deu um sinal para Abrão: eu vou cumprir o pacto, os termos do pacto, eu vou passar, eu passo, só eu que passo aqui, não é você, porque eu assumo a responsabilidade desse pacto. E isso, irmãos, é um auxílio à fé. Isso foi dado para Abrão, esses sinais, é o que nós no Novo Testamento temos nos sacramentos, na mesa do Senhor, nas ordenanças do batismo e da ceia do Senhor. Como é que nós sabemos dessas coisas? Deus nos dá a palavra, Ele nos dá os sacramentos. Então, quando cremos em Cristo e comemos do pão e bebemos do cálice, tão certo quanto esse pão que comemos está diante de nós, nós mastigamos, nós nos alimentamos desse pão, nós bebemos do cálice, desse vinho, Cristo nos foi dado, nos alimenta. Então, perceba que Deus nos dá sinais, sacramentos. E no caso de Abrão, o sinal que Deus deu foi aquele evento, aquele sacrifício. Então, veja que Deus faz promessas, entra em aliança, e sempre há um sacramento, sempre há sinais externos desse pacto. E no caso de Abrão, isso simbolizava que Deus está comprometido em cumprir, dizendo assim, eu assumo a morte, eu assumo a morte da quebra desse pacto, é minha responsabilidade
cumprir, que esse pacto seja cumprido. Então Deus sozinho garante o cumprimento da aliança. Ou seja, o Senhor sela a promessa, ele sela a promessa por meio desse pacto. Abraão, você pode ter certeza. É como se Deus estivesse dizendo assim, é pela minha vida. Eu vou passar entre esses animais despedaçados, eu vou cumprir no tempo devido, é claro. E aí Deus ainda diz para Abraão coisas futuras que iriam acontecer com ele mesmo e com os seus descendentes. Então, como é que nós podemos saber que seremos salvos? Deus nos dá a palavra, e como é que sabemos que essas coisas vão ser assim? Cristo já veio e morreu na cruz. O sacrifício está consumado, ele deu a sua vida por nós, e hoje ele nos chama pelo Evangelho e nos dá os meios de graça e os sacramentos, o pão e o vinho. Então, assim sabemos, Deus nos dá sinais externos e selos do pacto, e aqui no caso de Abraão foi dessa maneira. Então Deus lhe confirma a posse da terra. O terceiro ponto do nosso argumento aqui no texto, o tema é o Senhor é responsável pela sua aliança, e o ponto é, ao ser soberano sobre a história. Então Deus pode entrar em pacto, nós vamos ver aqui, e pode cumprir esse pacto, e até mesmo o Deus soberano da Bíblia, o Deus soberano das Escrituras, pode falar o futuro, justamente porque ele é soberano, porque a história está nas suas mãos, que é outra doutrina que nós, reformados, temos, que fala dos decretos eternos, da soberania. A Bíblia diz que não cai uma folha se não for da vontade de Deus, um pássaro não cai em terra se não for da vontade de Deus. Então, como é que nós sabemos que Deus vai cumprir? Como é que Abraão poderia saber que Deus iria cumprir essas coisas? Porque Deus é soberano sobre a história. Vimos aí que o Senhor conduziu Abraão a uma nova experiência com o Senhor, ele cai em profundo sono, ele tem aquela situação daquela tocha que anda entre aqueles pedaços, ele contempla essa aparição do Senhor, ele teme muito, né? Ele é tomado de temor, de pavor, e aí Deus revela a Abraão, e isso revela para nós quem Deus é. Ele se revela para Abraão, claro, Abraão percebe isso, entende, né? E nós também. E as pessoas que leem a Bíblia deveriam se espantar disso que está aqui descrito. Deus diz para Abraão eventos 400 anos na frente. Deus diz para Abraão que ele iria morrer em ditosa velhice, mas ele fala da escravidão do Egito, e Deus diz exatamente o tempo que o povo iria ficar no Egito. Mais na frente, no livro do Êxodo, você vai perceber que no exato dia que se cumpriu a previsão que Deus havia dito, o povo saiu da terra do Egito, foi liberto. Ou seja, Deus se revela a Abraão, ele não promete só vitórias na revelação do futuro, né? A descendência do pacto seria escravizada na terra do Egito, mas a questão que eu quero enfatizar, irmãos, do ponto do argumento, o Senhor se responsabiliza pelo seu pacto, é que ele pode cumprir, porque ele é soberano, e a história está debaixo do governo de Deus. E isso, eu vou citar mais na frente um versículo, que você vai perceber que Deus é Deus também por isso. E ele é diferente dos ídolos por isso. Porque ele tem a capacidade de revelar o futuro, que é o que está na Bíblia, o Antigo Testamento, há várias profecias que se cumpriram perfeitamente na vinda de Jesus, e é uma coisa extraordinária que, do jeito que Deus falou, aconteceu. Tem aquela história de José mais na frente, o povo foi para o Egito, e aconteceu exatamente, o povo foi afligido na terra do Egito, ou seja, há uma providência de Deus na história. A história, ela está debaixo do governo de Deus. E, finalmente, também Deus traria juízo sobre os inimigos no tempo exato. O que vemos aqui, então, é Deus soberano falando do futuro para Abraão, certo?
Na Bíblia, mais na frente, por exemplo, falando disso, lá em Daniel, Daniel diz que Deus dá sabedoria aos sábios e conhecimento, e ele diz, né, ele revela as coisas ocultas, conhece o que jaz em trevas e a luz habita com ele. E em Isaías vem o ponto que é o que eu estou argumentando com os irmãos, para que os irmãos entendam. Veja o que Deus diz da diferença entre ele e os ídolos. Em Isaías 41, verso 22 e 23. Olha o desafio que Deus faz aos ídolos. Tragam os seus ídolos para nos dizer o que vai acontecer. A prova que o ídolo é ídolo, uma das provas, né, há outras, mas chama os ídolos aí, para que eles nos digam, né, o que vai acontecer mais na frente. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final. Ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro, para que saibamos que vocês são deuses. Irmãos, Deus só pode profetizar o futuro porque Ele governa a história, os eventos, a providência. Porque se um detalhe acontecesse diferente, aquela história mudaria. Se cremos na responsabilidade humana, cremos que somos seres responsáveis e tomamos decisões, mas cremos que até as decisões do homem, a Bíblia fala disso, estão debaixo do governo de Deus, de um modo misterioso, é claro. Não é que Deus é o autor do pecado, ou que é violentada a vontade da criatura, como a confissão de fé diz. Fazemos o que fazemos porque queremos. Adão comeu do fruto proibido porque quis, mas ao fazer a vontade de Deus no sentido do decreto, não a vontade revelada, a sua lei, a sua ética, a sua providência, o seu decreto, a sua vontade se cumpre nas nossas decisões. Senão, Deus não poderia dizer o futuro, se não tivesse no governo dos eventos. Como é que Deus vai exatamente prever coisas 400 anos na frente, se não houver uma soberania sobre todas as coisas? Então, essa é uma das bases pelas quais nós sabemos que Deus vai cumprir a aliança. Deus vai salvar aqueles que Ele decidiu salvar. A salvação não pode ser algo falível. Não pode ser algo que Deus promete e aí Ele não consegue cumprir. Não pode ser algo assim. E a salvação ela é eficaz porque Deus assume a responsabilidade no cumprimento desse pacto. Deus assume a responsabilidade. Se você entender isso nesse texto, se você perceber isso, entender, se isso entrar na sua mente, isso for claro para você, de fato, eu creio que o centro, o cerne da mensagem dessa sessão está nisso. E então, através desse evento, olhe para Cristo. Cristo assumiu toda a nossa responsabilidade na cruz do Calvário. Não estou dizendo que o salvo, que está em pacto com Deus por meio de Cristo, ele vai obedecer por gratidão. E nós devemos andar em obediência, amar o nosso Deus. Mas a responsabilidade, de fato, do pacto, Cristo assumiu em nosso lugar. Fomos salvos pela graça. É uma salvação soberana que nos foi oferecida, como Abraão, e cremos, e abraçamos essa salvação. Então nós devemos saber disso, crer nisso, entender como é que Deus salva pecadores, e é por meio de um pacto da graça, e cabe a nós louvar a Deus, sermos gratos, nos dedicarmos ao Senhor, obedecermos a Ele de coração grato, nos dedicarmos a conhecer mais da sua revelação, anunciar esse evangelho a outros pecadores que estão perdidos, alheios, não entendem a salvação. Dessa maneira, irmãos, nós entendemos que é importantíssimo que as pessoas ouçam esta mensagem, porque é uma questão de vida ou morte. Lembre que rejeitar esse pacto é rejeitar o único caminho. Cristo é o único mediador. Não tem outro meio, não tem outra aliança, outro pacto. Pacto de obras não é possível mais, ninguém ser salvo por ele. Agora nós só temos o pacto da graça. Então, quando evangelizamos, quando estamos aqui e pregamos esse evangelho,
Não tem nada, não estou dizendo que é totalmente algo fácil, sem que haja uma atenção, mas é algo possível para o homem, lendo a Bíblia, claro, iluminado pelo Espírito, compreender. Se os homens rejeitam esse pacto, então eles estão rejeitando Cristo, a provisão de Deus para a sua salvação. E isso é terrível, é uma alta ingratidão, e não tem outro meio. Então é muito sério, irmãos, o Evangelho também nesse sentido. E os homens se tornam culpados e indesculpáveis, não há justificativa para tamanha ingratidão, porque não há outro meio, não há outro caminho, e por meio de todos esses pactos, e agora mais ainda no Evangelho, o que estamos fazendo é oferecer Cristo aos pecadores. Gratuitamente, o banquete está posto, a mesa está posta, vinde comprar e comer sem dinheiro, sem preço. Né? Isaías diz, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? E o Senhor oferece um banquete, finos manjares, alegrias espirituais, vida eterna, comunhão com Cristo. Então, é necessário, claro que não é apenas um entendimento intelectual, mas é necessário conhecer esse Evangelho, ser iluminado pelo Espírito, atender ao Evangelho, e não fazer isso é algo gravíssimo, é algo que é terrível, é uma ingratidão muito grande, porque Deus se oferece a nós por meio do pacto, por meio do Evangelho, para ser o nosso Deus e sermos o nosso povo. E nós sermos povo dele, perdão. Então, essas pessoas que não querem, que desprezam a igreja, desprezam a Bíblia, desprezam Cristo, eles não entendem, né? A gente tem que orar para que Deus dê fé e dê arrependimento, porque eles não sabem o que estão fazendo, de fato, e cabe a nós falar de Cristo, falar desse Evangelho. E perceba, falar em toda a Bíblia, falar também no Antigo Testamento, falar de Jesus, a partir de toda a palavra de Deus e também do Antigo Testamento. Irmãos, que o Senhor nos ajude a ser fiéis, a anunciarmos essa bênção, essa dádiva de Cristo, e que oremos pelo nosso tempo, para que as pessoas compreendam a mensagem e que aqueles que Deus aprover ao Senhor abrir o coração, possa trazê-los também a nós, a comunhão da igreja, para que sejam salvos pela graça somente. Que o Senhor nos abençoe, que aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé para orarmos. Faremos a oração final, depois cantaremos o hino de resposta, receberemos a bênção, impetrarei a bênção e cantaremos a doxologia. Vamos então orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Deus santo, Deus que se revela à humanidade caída, indigna, pela tua palavra tão somente. Revelação, ó Deus, que o Senhor preservou também e tem nos dado ouvir dessa palavra, ela chegou até nós. Abençoa, ó Deus, também com teu Espírito a tua palavra, torna ela eficaz no coração dos ouvintes. Também fortalece o teu povo, ó Deus, dá gratidão ao teu povo, que possamos produzir frutos de gratidão, de obediência por graça, de resposta de gratidão, porque estamos em aliança com o Senhor, e isso é obra do Senhor, soberana, nos dá corações alegres, gratos, saber que o Senhor resolveu o nosso principal problema. E que aqueles que ainda não entenderam o Evangelho, só o Senhor para iluminar a mente, só o Senhor para esclarecer. E por isso oramos pelos perdidos, aqui em Portugal, em toda parte onde o teu Evangelho é pregado. Que o Senhor os ilumine, esclareça, que o Senhor os ajude a não ter dúvidas e que eles possam, pela obra do Espírito, espiritualmente ir a Jesus e ser salvos. Dá-nos a tua bênção, é o que pedimos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.